Hoje à tarde eu devo falar na abertura de um evento na Católica, na Universidade Católica. E como eu sempre gosto de fazer, até por segurança, fiz o PowerPoint e vou mostrar a vocês o que tentarei dizer na ocasião, com calma, com mais, talvez, espontaneidade. Então o tema, basicamente, será a racionalidade, a sustentabilidade, o grande, que na minha opinião é o grande desafio do século XXI. Felizmente a gente tem a Wikipédia, e isso ajuda muito a montar, fazer palestras. Mas a gente se dá ao luxo, às vezes, de acrescentar coisas. Então, eu, pessoalmente, tenho, vamos dizer assim, nesse núcleo de imagens, essa preocupação. É uma preocupação que eu procuro transmitir aos filhos, netos, aos amigos, a todos aqueles que de alguma forma se interessam pelo que eu penso. A liberdade, a igualdade, a fraternidade, que lemas da Revolução Francesa são imperdíveis. O conceito de igualdade é muito afetado por ideologias, por visões éticas, e isso tem sido um problema muito sério. Então, o pessoal à direita diz que é liberdade e oportunidades, o pessoal da extrema esquerda radicaliza falando em igualdade, se bem que a liberdade é o calcanhar de Aquiles de todos os ditadores, de todos os sistemas de extrema esquerda. Mas a fraternidade, ela, vamos dizer, é realista, é uma coisa possível, desde que a educação, a natureza humana se mantenha de forma adequada e evolua, porque não tem como manter a lógica atual. A violência, ela dá dinheiro, a violência é uma indústria, a violência apaixona os jovens e até as pessoas idosas às vezes. E é um perigo. Qualquer ser humano está sujeito a isso, porque faz muito pouco tempo que nós saímos das florestas. A violência no século passado foi o cotidiano da humanidade inteira. Antes era pior ainda. E agora a gente vê o ressurgimento de coisas absurdas que, infelizmente, mancham a história da humanidade. E a honestidade, quer dizer, sem honestidade, tudo é fantasia. Nós estamos vendo na Operação Lava Jato que a desonestidade ela é um problema muito sério para qualquer sociedade. Então nós temos que, de alguma maneira, descobrir um jeito de conter a vaidade, o egoísmo, a falta de solidariedade, a esperteza. Aliás, muitas coisas que caracterizam o nosso povo. Maravilhosamente, estamos vivendo agora um momento de mudanças que tomara que não parem. Em torno da Operação Lava Jato, até evito citar nomes para
não criar vaidades entre pessoas que podem de fato mudar o Brasil, a gente vê aí que há necessidade de correções imensas. Ainda ali, agora está na televisão, o pessoal discutindo o impedimento da nossa presidenta. Ela está sendo julgada pelo que fez de menos ruim. Ela, o vice-presidente dela, todos os partidos que apoiaram, jogaram o Brasil em outra crise econômica. E assim, muitos sonhos de aprimoramento da sociedade tendem a parar, porque viver em crise é um negócio muito sério. Isso no momento em que sonhamos até com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Nada é mais agressivo ao meio ambiente do que a própria miséria. Em condições de miséria, de miserabilidade, o ser humano obviamente ele não se liga exatamente a questões ambientais, ele precisa viver. Isso é instintivo da natureza humana. Então, para que o Brasil se engaje para valer na sustentabilidade, ele tem que sair rapidamente dessa crise política, econômica, social e evoluir. Porque quem, no meu caso, está com 71, quase 72 anos, a gente já está cansado de passar por crises. É uma crise depois de outra. Agora, sustentabilidade. A Wikipédia coloca essa questão. O problema da sustentabilidade é importantíssimo, principalmente para países que estão no limite. É o caso da Holanda. Cada centímetro que o mar sobe exige investimentos grandes para que a cidade, Amsterdã, outras não sejam destruídas, Veneza, etc. Então, o mundo e espaços gigantescos que o mar vai ocupando à medida que a temperatura aumenta, por exemplo. Ou se a desertificação da Terra é um problema sério. Não esqueço até hoje um filme, não sei se é verídico, que na tentativa de invasão da Inglaterra, o rei espanhol disse que estava destruindo as florestas de carvalho na Espanha para fazer a grande armada, que acabou sendo destruída pela própria natureza e a habilidade dos ingleses. Uma floresta que foi para o fundo do mar. Mas hoje nós gradativamente tomamos consciência de que o meio ambiente envolve tudo. Na Wikipédia eles colocam economia no núcleo. Agora, que economia? Que critérios de economia? Então, o que nós temos que ter muito cuidado é com o lobby industrial, com os maneirismos, o que de fato eles querem. Lamentavelmente, ao lado de uma pessoa de boa intenção, existe um exército de pessoas, como nós dizemos no Brasil, espertas. E isso é muito complicado. Então, as novidades, elas são honestas, precisamos de severidade. O que nós precisamos é de severidade, de honestidade intelectual, de mudanças em todos os sentidos. Já, aliás, eu gosto de Michel Foucault, onde ele trata muito da questão da honestidade intelectual, que ele sofreu, sentiu, falou, escreveu, deu aula, e colocou essa questão com muita força. Assim como bons romancistas, como Mário Vargas Llosa, por exemplo.
quando escreve livros fantásticos mostrando o que é o ser humano como romancista, né? E teatrólogos, né? Desde Shakespeare, desde o tempo dos gregos clássicos que a gente vê essa questão. Agora, eu tenho uma vida profissional, tive uma vida profissional muito rica, familiar, uma vida social, e aprendi muita coisa, né? Olhando no espelho e olhando em volta. Até eu fico às vezes incomodado com a arrogância, né? Com as pessoas fazendo afirmações que talvez o façam porque nunca estudaram Freud, Jung e grandes pessoas que entraram no íntimo do ser humano. Isso é importante, né? Agora, na minha opinião, nós somos eventualmente racionais. Dizer que o homem é um animal racional, isso é uma arrogância monumental. E tem gente que nunca é racional. A racionalidade, essa capacidade de medir, pesar, olhar, definir prioridades, haver essa preocupação de seguir um caminho otimizado, é muito rara. Isso é muito raro a gente observar. Além disso, nós desperdiçamos um tempo colossal. O ser humano poderia aprender, poderia estudar mais. Hoje em dia, quem tem TV a cabo, até na televisão formal, existem programas fantásticos, livros muito bons, literatura digital, né? As cidades grandes têm teatros, têm museus, têm a própria cidade, a gente andando pela cidade, olhando, até visitando cemitérios. Que livro que a gente vê ali, né? Então a gente tem que gastar o tempo, se possível, de forma a aprender, porque nunca vamos saber o suficiente, mas sempre o diferencial entre o sucesso e o insucesso, sobreviver ou não, estará em cima daquela coisa a mais que a gente souber fazer quando o momento acontece. Lamentavelmente, nossa atenção é governada por glândulas e circunstâncias. Lamentavelmente ou não, né? É óbvio que os melhores e mais íntimos prazeres são definidos pela nossa função biológica, por tudo aquilo que a gente sente e não tem nem como descrever quando acontece, né? Agora, nós somos governados pelas glândulas e circunstâncias. Às vezes, quando a mistura das duas é ruim, o perigo é muito grande. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós não percebemos nossa fragilidade. Nossa fragilidade é um negócio muito sério. Nós não temos capacidade de... não temos ideia de como somos frágeis. A fragilidade é em função do que fazemos, do que vivemos. Eu me divirto porque eu gosto da astronomia, sempre olhei o céu, vejo o noticiário dos fenômenos, o caso terremoto, vulcão, maremoto, etc. Quer dizer, quando a pessoa menos espera, ela pode ser atingida por isso ou por uma doença, um vírusinho elementar aí pode acabar com a gente. E nós temos dentro do nosso corpo um relógio biológico, é natural, quer dizer, a gente tem durante a vida um período de altíssima capacidade e depois a gente vai sobrevivendo com aquilo que sobra, né? Mas vamos sempre dizer, a natureza é severa, né?
tanto para dentro de nós quanto para fora. Não adianta, temos até casos de pessoas que fizeram tudo para superar a violência, vamos dizer assim, na visão delas. Quanto melhor a vida, maior é o medo da morte, né? Talvez. E pessoas que foram lá em cima, que atingiram o fastígio social, elas não aceitam com muita facilidade a perda dessa capacidade. É triste a gente ver pessoas que foram fantásticas, brilhantes, né, que foram modelo para a humanidade, de repente se degradarem. É muito importante preservar certas qualidades, características, informações e ter muito cuidado com o envelhecimento. Há momentos em que a gente deve calar e esperar ter feito o máximo e pronto, acabou. Quer dizer, aí daí para frente a gente vira passageiro da vida. Nós podemos, agora voltando à questão da sustentabilidade, destruir a Terra e sermos atingidos por eventos, né, catastróficos. É o caso da poluição, como é colocada em torno do lixo, que é um negócio absurdo, o desperdício de energia, a falta de cuidado na mobilidade urbana, que não se limita aos veículos, e sim depende de tudo o que estimula e viabiliza o trânsito das pessoas, o uso abusivo de veículos gigantescos para coisas muitas vezes inúteis. Nós temos que ter cuidado disso. Quer dizer, em uma semana a Terra poderia mudar muito se todos se convencessem de que tem que racionalizar a maneira de agir. Nós não precisamos de novas tecnologias, nós precisamos de novos comportamentos. Nós temos que mudar a nossa vida, nós precisamos e podemos mudar. Alguém pode dizer, mas você sozinho não vai mudar o mundo. Olha, depende, porque a gente nunca sabe a partir de quem um novo comportamento vai acontecer. E, às vezes, a gente pode estar afetando, influindo na vida de pessoas que daqui a pouco serão governantes, grandes empresários, pessoas com capacidade para mudar. E essas pessoas terão recursos, quem sabe, para patrocinar programas, mídias. Nós temos programas permanentes no horário nobre, para educar, para novela. Uma novela faz um efeito gigantesco sobre a cabeça das pessoas. Se nossas programações fossem em torno da racionalização da vida, nossos grandes produtores de telenovelas, nós já seríamos outro povo. Acima de tudo, o que devemos e podemos, queremos ou não fazer, é isso que nós temos que saber e ter consciência de que, se o caminho for errado, ele vai custar muito caro para todos nós. Nós temos que usar a inteligência, a engenharia, a legislação, a medicina, a capacidade a biologia, a agricultura, tudo de forma racional. O ser humano evolui, o cérebro vai se transformando, mas ele pode se transformar para melhor ou para pior. Tudo depende num conjunto de coisas que nós podemos e devemos fazer. E a engenharia é uma das poucas profissões
que são tão sensíveis às leis da natureza quanto a engenharia. Podemos enfeitar, mas a realidade é implacável. A racionalidade é a condição essencial para qualquer profissional de ciências exatas, medicina, urbanismo e algumas outras. Por quê? Porque não adianta fazer discurso. Aliás, no início da filosofia, a oratória era mais valorizada do que a racionalidade. E alguns filósofos chegaram à conclusão de que a oratória era até uma característica perigosa, porque nós temos que... ela é importante, que nem agora, estou aqui falando espontaneamente. A gente aprende a falar. Isso é o resultado de milhares de palestras, de aulas e oportunidades de gerenciamento e tudo que eu, pessoalmente, desenvolvi. Agora, o que eu sei é que a engenharia é o ponto, é o nó górdio do que vem por aí. Novas tecnologias, mudanças radicais, a construção de tudo, projetos, execução, manutenção. Aliás, a manutenção é a ciência, é a profissão desprezada, porque ela não dá voto, né? Inovação, pesquisa e desenvolvimento, tudo tem que ser feito. Precisamos de grandes laboratórios, precisamos de pesquisadores, mas em ciências aplicadas acima de tudo, porque nós já perdemos muito tempo. Se nós queremos resultados a médio e longo prazo, temos que pensar em ciências aplicadas. A engenharia, o Brasil, nós temos toda uma lógica que depende disso, ou precisamos disso. E para isso a educação é a grande arma. Nas escolas, nas universidades, em casa, na rua, em qualquer lugar, se tivermos sorte de desenvolver um bom padrão de educação, além de formação, além de instrução, nós vamos evoluir. É muito matemático, a terceira onda, principalmente, levou a gente a ser autômatos de uma sociedade que se desenvolvia e precisava de pessoas especializadas. Mas hoje a nossa sobrevivência depende da educação. E se queremos educação, temos que lembrar que o desperdício, qualquer professor, qualquer pai, qualquer mãe, qualquer líder, escoteiro, ONG, Lions, Rotary, etc., tem que investir no combate ao desperdício. Já é um grande negócio. Aí vem mobilidade urbana, arquitetura, manutenção, serviços essenciais, lazer, inovações disciplinadas e não submissão à mídia comercial. Quer dizer, é muito importante ficar ligado na mídia comercial, como na mídia política, às vezes até afirmando coisas sensatas, mas fazendo coisas erradas. Mas a mídia comercial, acima de tudo, os eventos que dão dinheiro, eles são perigosos. Nós temos que aprender desde os primeiros anos de vida a ter dúvidas, a importância de estudar e sobreviver em qualquer condição, saber que podemos crescer intelectualmente. Nunca devemos desistir. Aposentar da vida é um erro colossal. Nossos descendentes dependem de nós, todos precisam de todos
até o último instante de vida. E para concluir, né, as minhas coordenadas. Eu tenho um blog de blogs, eu tenho informando. E o meu e-mail está aí e estou à disposição de todos.